Agora, velho Vamp, o Dunga deu na canela do Tite. Tá valendo. Deu na canela do Tite, ele deu uma entrevista e aí perguntam se ele tinha alguma crítica ao Tite. E aí o Dunga, ele diz o seguinte: não sou crítico, mas acho o seguinte, né? Ele falou que se preparou 8 anos ou 10 anos para vencer a Copa do Mundo e chegou no mesmo lugar que eu, que não tinha experiência. Quer que eu seja polêmico? Eu não botei minha mãe para dar entrevista na Globo. Eu não fiz propaganda de ninguém. E não falei que era o melhor. Os caras foram bater na minha casa para eu ser treinador. No futebol, muitas pessoas vendem umas coisas. Todo mundo é bom, todo mundo tem defeito. E a gente tem que analisar por aquilo que aconteceu, pelo que é a realidade. As pessoas falam, tem que ter experiência. Porra, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo e quantos caras experientes passaram por lá? Toma essa. Toma essa. Eu vou ler depois o complemento, porque foi uma porrada, mas foi uma porrada e ele tá certo. O Tite foi pro mesmo lugar que ele. E a seleção dele jogou melhor que a do Tite. A seleção de 2010 jogou melhor que a de 2018 e que a de 2022. Tô mentindo? Não, saiu no jogo que tava jogando bem até contra a Holanda, pô. Mas assim, eu não entendi o negócio da mãe. O que foi que teve? A mãe, o Tite levou a mãe pra Globo? Que bota a mãe pra dar entrevista na Globo, aquelas palhaçadas lá de... Você fazia lá quando trabalhava, né? Isso eu fiz muito, isso eu fiz muito. Eu não minto não, irmão. Eu não minto, isso eu fiz. Que gostosinho. Eu? Sabe aquela... que você fazia, quando eu não fazia faço, até demais. Demais. Fora do país e tudo, né? Não, a mãe era no Brasil. Os caras eram na Europa. Assim, nossa, do prato que comi. Olha, tá indo no curso, mas do prato que comi. Aí, tá certo ou não tá? Tá bom, você brincou, falou. Não, assim, o Dunga tá certo ou não tá? Tem algum problema entre os dois? Porque do nada falar assim. Eu achei estranho também quando eu tava lendo isso tudo assim. Os números tá ali, tudo igual. Aí ele falou que ganhou Copa das Confederações, ganhou Copa América, o Tite também ganhou. O Tite não ganhou a Copa das Confederações, né? Nem disputou. Não. Nem disputou, não teve, né? Não tinha mais, né? Mas não entendi, o capitão saiu assim, tirando pedras. De vez em quando se agachar da briga entre eles, né? Fala muito, não sei o quê, fizeram as pazes agora no ano passado, né? Tite e Filipão, né? Atlético Mineiro e pelo menos se cumprimentar na frente de todo mundo. Eu gosto, de vez em quando os gaúchos brigam entre eles, né? A província de São Pedro. A província de São Pedro, de vez em quando, a porra estrala lá pro lado de lá. Porque o Dunga... Não entendi essa declaração do Dunga. Você não tem que entender nada. Você tem que dizer se você concorda ou não. Você não é terapeuta dele. É um negócio, você não é psicólogo. Eu não negócio da mãe, né? Aí ele falou, essas matérias aí, você fazia essa bobagem direto. Com irmão, família, chorando. O que ele quis dizer é que ele não ficava babando o ovo da Globo. É isso. O Lula, o Dunga, ele fechou. Tá até na minha cabeça. O Dunga, não, ele fechou. Lula, nem me bota pra falar de política aqui, que eu falo, hein? Não, fica quieto. Vamos lá, o programa sai do ar. O Dunga, ele deixou claro que ele não tinha rabo preso com a Globo. Inclusive, teria aquela palhaçada lá de punirem ele por causa do Escobar, perseguiram ele depois, teve tudo aquilo. E aí foi isso que ele quis dizer, que ele não ficou babando o ovo da Globo, número tá certo. O outro babou isso, e que acabou a mesma coisa. Os números ele fala que não se preparou, que foram buscar ele dentro de casa, os números tá aí pra se provar. Agora, eu não entendi por quê, botou mãe, botou tudo, porque poderia ser mais suave, né? O Tite teve o mesmo número que eu fui muito massacrado. Mas às vezes os caras guardam com ele, que criticam muito ele, porque tem isso. Eu sempre falei isso aqui. Aí você botou o Tite, a pessoa... Eu sei. Podia defender o trabalho dele sem atacar o outro. Não. O que eu sempre falei aqui. A mídia, a imprensa, baba o ovo do Tite porque o Tite é legalzinho, o Tite trata todo mundo bem, o Tite leva todo mundo pra tomar cafezinho. O Dunga não. Aí deve ter ficado puto com isso. Os caras me metiam a porrada no Tite, que perdeu 2 Copas do Mundo, tendo 4 anos pra se preparar, ninguém mete a porrada. Ele deve ter ali desabafado uma mágoa que ele tinha, Bruno.
Dele ter levado muita porrada e o Tite não. O Tite perdeu 2 Copas, ele perdeu uma. Assim, eu acho desnecessário ele atacar o Tite. Ele pode defender o trabalho dele. Assim, o Tite não tem nada a ver com... Não foi o Tite que criticou ele, o Tite não trabalhava na Globo. O Tite não tem nada a ver com isso. Assim. A mãe do Tite, menos ainda. Porque, não tem... Falar da mãe... Propaganda você ganha dinheiro. Propaganda. Se paga, o cara faz propaganda. Então a moeda é ruim. Então, assim, eu acho que o trabalho do Dunga, o primeiro, foi bom. Ele tinha um time que ele fechou muito com o grupo ali. Eu acho que perde muito aquela Copa, até quando perde o Elano, pô. Sim, o Elano tava jogando muito na Copa. Sim. Era um elenco, era um time que jogava no contra-ataque. Aí o Ramírez, né, no lugar do Elano. Entrou o Daniel Alves, jogando de meia ali. O Daniel, não foi o Ramírez que machucou, ficou suspenso. O Ramírez estava suspenso controlando. Aí veio o Daniel Alves, né? Jogou o Daniel, jogou Gilberto Silva, Felipe Melo, Daniel e Kaká, meio campo. Então, assim, o trabalho dele, acho que o primeiro foi bom, era uma seleção difícil de ser batida, tinha um contra-ataque fortíssimo, uma bola parada muito boa e poderia ter vencido aquela Copa. E acho que o técnico da seleção nem precisa ser um cara super experiente, assim, é um trabalho muito eventual, o trabalho dele é medido numa Copa, na Copa acontece muito do acaso. Ele fala isso na entrevista. Não tem muito, assim, não é impossível você planejar vencer uma Copa, assim, você tem que estar pronto para ser um dos possíveis vencedores. Você tem que chegar com uma seleção que tem a mínima condição. Por exemplo, a gente vê a França, eu vejo a França acima de todas. Sim, eu também acho que a melhor seleção é a França. Ela pode ir e não ganhar. Ganhou uma, perdeu a outra. E ela perdeu sem uns 8 títulos, porque tem muitos jogadores franceses bons. Kanté machucado, Pogba, uma galera. Teve um monte aí, Benzema, teve vários. Benzema, que por sinal brigou com o Galhardo. Brigou, saiu do treino hoje. Aí, Corinthians, vai atrás. Lucas Hernandes machucou no primeiro jogo. Então, acho que é isso. O primeiro trabalho do Dunga foi bom, a segunda passagem foi bem ruim. Ele teve uma volta ali antes do Tite, até o Tite entrou no lugar dele, entre 14 e 16 foi bem ruim, e a primeira foi boa. Acho que o primeiro, eu sempre falei isso, que eu acho que o primeiro trabalho dele foi bom. O time tinha uma maneira de jogar, defendia bem, contra-ataque rápido, ganhou Copa América, ganhou Confederações, ficou em primeiro na eliminatória e poderia ter vencido a Copa do Mundo. Jogando mal do jeito que jogou? Não, a do Dunga. E acho que a do Tite também podia ter vencido. A do Tite jogou muito mal. A do Dunga eu acho que jogou bem em 2010. Eu não achei a do Dunga mal em 2010. Não foi. O primeiro jogo com a Coreia do Norte foi um horror. Foi terrível. Aí contra a Costa do Marfim jogou bem. Contra a Holanda estava jogando muito bem, cara. Muito bem. Contra o Chile jogou muito bem. Essa de 22, acho que a estreia foi muito boa contra a Sérvia. O segundo jogo com a Suíça foi bom. Camarões foi ruim. Contra a Coreia foi um passeio. E contra a Croácia, primeiro tempo ruim, o resto foi melhor que a Croácia. Mas o jogo foi ruim. Foi, Brasil e Croácia foi ruim. Segundo, mas depois o Brasil criou mais até. É que há uma ilusão. Contra a Bélgica, o Brasil poderia ter facinho. Acho que contra a Bélgica foi o inverno. Contra a Holanda do Dunga, primeiro tempo do Brasil foi bom, segundo foi ruim. Contra a Bélgica em 18 foi o contrário. Primeiro tempo ruim, segundo bom. Quando entra Renato Augusto, muda tudo. Foi. Então é isso, assim, e fica uma ilusão que para ganhar a Copa tem que jogar muito. Não, dificilmente. A Argentina não jogou. Foi campeão agora, podia ter saído da primeira fase, perdeu da Arábia Saudita. Eu não acho que o Brasil jogou muito menos que a Argentina na Copa. O ganhador da Copa normalmente não é um time que joga muito bem, porque nem dá tempo, nem tem. Então eu acho que o Dunga realmente tomou mais porrada do que merecia. Tomou muita porrada porque realmente ele batia de frente. Isso, porque ele não babava o da imprensa. Essa imprensa é nojenta. Isso é já começou em 94, quando ele é campeão do mundo. Começa ali ele já tinha começa em 94, por causa de 90. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão de ter mágoa. Eu acho que ele tá certo. Ele foi mais atacado do que ele merecia. Mas eu só acho errado ele meter a mãe do Tite no meio, o Tite não tem nada a ver com isso. Aí o melhor ainda é essas matérias chatas, ruim, mãe, não sei o quê. Só isso. Vossa Senhoria, esse que você fala que você fazia muito dessa. Fazia, mas as minhas eram boas, né? O que eu posso fazer? Agora, essa imprensa é paneleira sim. E aí o Dunga tem total razão em falar. Eu amo não ter rabo preso com nenhum deles, inclusive do nosso meio do esporte. Tô cagando pra quase todos. Ele apanhava mais porque muita gente não gostava dele. É isso, porque ele não dava entrevista exclusiva. O trabalho dele foi bom. Porque ele não dava notícia. Sim. Tem isso, cara, tem isso. É um meio sujo, muitas vezes. E aí ele meio que chutou o balde e o Vamp só não gostou que ele falou da mãe. Mãe. Né? Mãe é mãe. Aí não precisava ter falado. Podia falar da televisão Samsung, que eu acho que a propaganda foi da Samsung. Se não me engano. Que loucura, tu vai ficar fazendo propaganda. O Dunga fez isso, olha, posso estar errado. LG, assim. Posso estar errado, o mas Dunga eu acho deve que ter antes feito. da Copa ele fez propaganda, mas não sei, ele falou que não, ele sabe mais que eu. Claro, ele falou que não fez propaganda de ninguém. Mas eu tinha na minha cabeça que ele fez alguma coisa, mas tudo bem, e se fez, tá tudo certo. Te oferecem uma grana pra fazer uma propaganda, você faz, ué. Não tem nada errado. Mas você vê que ele tem uma mágoa. E com razão. É com razão, porque ele levou porrada pra caramba e o Tite não.
Aí a gente vai complementar o que ele falou, e ele fala o seguinte, né, nessa segunda parte. Ele fala, as pessoas querem ver só o lado negativo. Por exemplo, ganhou de 3-0 da Argentina lá. Eu também ganhei. Olha o que ele fala. Classificou com 3 jogos de antecedência. Eu também. Ganhei a Copa América, ganhei a Copa das Confederações e sem experiência. Imagina se eu tivesse experiência. Copa do Mundo é muito detalhe. Não é só o treinador, não é só o jogador, é tudo. Disse o Dunga e ao Duda Garbi, né, que é um bom garoto também, gente boa. Nessa entrevista, é isso. Ele fez um desabafo porque ele levou porrada doidado e o Tite, pelo jeito boa praça dele, não levou. Porque a imprensa tem isso também, a imprensa esportiva inclusive. Quando é amiguinho, bate pouco. Quando não é amiguinho, bate. Quando não dá entrevista, bate. E claro, ele deixou claro que a grande mágoa é com a principal emissora, que aqui eu não falo, nas minhas redes eu falo o que eu quiser, no meu canal eu falo o que eu quiser, mas aqui não, porque aqui eu respeito muito o espaço da Jovem Pan. Tá rindo de quê? Por que você tá rindo? Quantos anos você trabalhou nessa emissora? Quantos anos? Ó... Mas isso é verdade mesmo. Quando assim, o cara é mais. Quando o cara tem uma relação mais próxima, ele apanha menos. Quando o cara. Às vezes o cara não quer dar uma entrevista, e eu acho que tem todo jeito. E eu acho que se eu fosse técnico, eu não ia querer dar entrevista pra ninguém também. Mas o cara toma, assim, quando o cara é bem visto, assim, o cara é legal, o cara. Ele apanha menos do que o que é mais, assim, distante, dá umas patadas. Então isso existe mesmo, isso é verdade. Isso aí ele tem toda a razão. Meu eterno